democracia é essa no Brasil que se alijam o maior opositor da direita com um processo de inelegibilidade? Seja bem-vindo ao nosso canal. E neste sábado, Bolsonaro foi para cima de Moraes, detonou o governo do Barba e mostrou toda a verdade ao povo brasileiro. Veja aí. Eu não quero tumultuar nada, eu quero a verdade. A verdade sempre esteve comigo. Por que sonegar informações a todos sobre eleições no Brasil? E a minha segunda inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou o 7 de setembro, aqui em Brasília, entreguei a faixa para o assessor meu. Ali fora vocês viram. Talvez o próximo 1 milhão de pessoas. Falei. O que eu gastei naquele evento? O carro de som era do Silas Malafaia. Não gastei nada. Não usei estrutura do governo para juntar aquele pessoal lá. Onde quer que eu vá no Brasil, a multidão está do meu lado. Lá atrás, durante as eleições e até agora. O povo está com a gente. Até mesmo o próprio Estado de São Paulo, há poucas semanas, fez o editorial. PT, o Partido Popular, sem povo. Sem povo é sem voto. Que democracia é essa no Brasil que se alijam o maior opositor da direita com um processo de inelegibilidade exatamente igual na Venezuela? Quando Maduro foi obrigado a aceitar o voto impresso há 2 anos, que tinha que fazer comércio com outro país de petróleo, Estados Unidos, foi aceito o voto impresso. O nosso sistema eleitoral, eu quero no Brasil um sistema eleitoral igual ao da Venezuela, que é idêntico do Paraguai. Que sistema é este que tão seguro é? Que nenhum país do mundo quer. Eleições são transparência. É algo aberto, auditável, é a contagem pública de votos. Nós não temos nada aqui no Brasil. Poucas pessoas decidem o nosso futuro, inclusive a sua vida. Morreu Casão, inclusive sobre sua liberdade. Não só os presos aqui. Qual o motivo da prisão do general Braga Neto? Que plano é esse? Que não mostre para vocês, mostre a tal da minuta de golpe. Posso discorrer sobre isso? Discutir hipóteses, como disse o comandante do Exército, de dispositivos condicionais. Isso não é golpe. Quando se fala em estado de sítio, o presidente primeiro tem que ouvir os conselhos da República da Defesa, depois mandar mensagem para o Congresso. Se o Congresso aceitar, daí o presidente baixa o decreto. Se isso acontecesse, seria golpe? Não, nem a reunião com os conselhos eu tive. Nada. É o tempo todo essa historinha. 8 de janeiro, 1.500 pessoas armadas, está nas condenações. Um dos itens que foram apenados era tentativa armada. Pegaram uma arma de fogo sequer, pegaram um estilingue com 5 bolinhas de gude, nada mais além disso. Prenderam mulheres, trabalhadores, velhos, velhas, idosas, e querem manter essa narrativa de golpe. Ora, quem foi tirado da cadeia não foi eu. Quem teve penas suprimidas para poder disputar a eleição não fui eu. Quem fez campanha sem porro pelo Brasil não fui eu. E aqueles que falaram que tirando o Bolsonaro estava salvando a democracia, estamos vendo agora o que está acontecendo. Não pude mostrar no horário eleitoral gratuito, sei que interessaria a poucas pessoas, mas o Lula, em 2009, no Irã, lutando para que aquele país, o Ahmadinejad, pudesse enriquecer urânio acima de 20%, segundo ele, para fins pacíficos. Lula apoia Ortega, na Nicarágua, que prende padres, que expulsa freiras. Ele apoia o Hamas, grupo terrorista. Ele está do lado, sempre esteve ditaduras, como teve em 90, na fundação do Fórum de São Paulo, ao lado das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo terrorista, que ficou por vários anos como refém, Ingrid Betancourt, uma senadora que é para o Brasil para falar a direita vai voltar agora em segundo plano. Não! Quem pensa assim é mesquinho. Nós queremos o melhor para o Brasil, torço para dar certo, mas não tem como dar certo
Quando você vê um bebum dirigindo um carro, não tem como dar certo. Um homem que não tem compromisso com a família. Um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu estou triste com a partida da minha esposa. Eu a amo. Diferentemente dele. É um cara que não tem nada a oferecer para nós. Nada. Zero. E alguns acham ainda que vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou por trás disso da Receita. Quem criou o Pix foi o meu governo. Desculpa aí. Foi o meu governo. Em novembro de 20, depois do auxílio emergencial, que nós descobrimos em torno de 40 milhões de invisíveis no Brasil, que passaram a ter conta de banco e passaram a usar o Pix desde novembro de 20, sem qualquer taxa. E quando o PT do Haddad vê que por dia se movimenta mais de 100 bilhões de reais por dia, o que ele vê nisso aí? Uma maneira de buscar alguma coisa. Não é taxando no primeiro momento. Ninguém está falando de taxar aqui. Mas quando vê aquele irmão pede na frente, vai preparando o clima para meter a mão no bolso do informal, das pessoas mais simples, e porque usa também para perseguir algumas pessoas. Então, se a normativa não foi feita ali inócula, por que fazê-la? Recuou. Porque é fraco, ou porque é incompetente, porque é os dois. Recuado. Agora querem processar o Nicolas, o Flávio Bolsonaro, o Gaia, os fake news. Eu criei o Pix, e o Banco Central não tinha independência naquela época. Então eu criei o Pix em novembro de 22 e entreguei para o povo sem qualquer taxa, que fez a economia voar no Brasil. Como vocês viram, no ano 22, tivemos superado 54 bilhões de reais, inclusive diminuindo a carga tributária, como zeramos impostos federais de combustíveis, entre tantas e tantas outras coisas. É um governo diferente, que não teve corrupção em meu governo. Diferentemente do que acontece atualmente. Dá para comparar a Haddad com o Paulo Guedes? Dá para comparar aquele ministro acusado lá de assédio moral e sexual com a Damares? Dá para comparar o filho do Renan com o Tarcísio na infraestrutura? Não dá para comparar. Era um governo que não tinha barganha com partidos para ter voto no parlamento e entregar o Brasil para certos partidos. Alguns até fazem a coisa boa, mas a maioria não. Há uma diferença enorme. Por isso o povo tem saudade de mim. Por isso, onde eu vou, arrasto multidões. Sempre tivemos a verdade acima de tudo. É triste a situação que me encontro, perseguido por uma pessoa que até agora não descobriu quem foi o golpista do 8 de janeiro, porque não teve golpe. Não houve tentativa de golpe. Qual é a mensagem que você enviou para o Trump? Você escuta Jean Moraes falando que atacando a direita. Ou seja, ele toma partido político. Eu sou do tempo que os juízes, falavam nos autos. Agora é diferente. Eu tenho certeza que, recuperando a minha elegibilidade, eu ganho as eleições. Agora, eu inelegível é uma prova que estamos numa democracia igual a da Venezuela, onde a oposição é eliminada por inelegibilidades, como a Maria Corina e o Capriles, ou então como lá em El Salvador, ou melhor, em Nicarágua, onde 7 opositores do Ortega estão presos com a acusação atos antidemocráticos. Qualquer coisa aqui está com a democracia, qualquer coisa está com a democracia. Projeto de anistia. E exatamente quem diz isso é que está à margem da lei. Quer ver uma coisa importante? Se eu sou tão criminoso assim, golpistas, etc, por que não seguir o devido processo legal? Eu não sou última instância, sou primeira instância. O Lula foi jogado onde? Curitiba. Depois TRF4, depois STJ, ele foi para o Supremo. O meu já é última instância. Então, esse governo, a esperança que nos dá que eventos da democracia venham para cá. E realmente a liberdade de expressão se faça presente. Ele sempre diz, sem liberdade de expressão não tem democracia. E agora estamos vendo aí
Elon Musk, Zuckerberg, entre outros, acabando com as agências de checagem, que a informação tem que ser livre. Você não pode garrotear as mídias sociais. Essa mídia social foi que me elegeu em 2018. E não foi com mentira não, seu Haddad, foi com verdade. E não existe fake news para atacar o PT do que a própria verdade. Então ninguém precisa mentir para atacar o PT, atacar essa política falida do Haddad aqui no Brasil. Os números estão aí. Tive há pouco tempo um representante aqui da Associação do Supermercado do Brasil. Ele falou que a alta do dólar vai refletir entre janeiro e fevereiro um aumento de 7% dos supermercados. Não dá para a gente sorver com esse tipo de economia. Mesmo com pandemia, eu tirei o Brasil do buraco, obviamente, com a minha equipe, Paulo Guedes. E não dá para comparar com esse cara que está aí, que fez um cursinho de economia por 3 meses e ainda disse que colou e dá risada. O ministro, um dos mais importantes, é o da economia. Esse está aí, é um fiasco, um fiasco. Não, os secretários do trânsito têm conversado e, obviamente, eu peço a Deus, né, que tem muita boa sorte do seu governo, que os ventos da democracia de lá sobrem para cá também. Como que ele poderia alterar essa questão Não, da não. elegibilidade? É a presença dele. Só a presença dele, o que ele quer. E o senhor... Só as suas ações. Ele não vai admitir certas pessoas, né, pelo mundo perseguindo opositores, é o que chama de lawfare, né? Isso mesmo? É um ativismo judicial que ele sofreu lá, que inclusive é uma grande semelhança entre eu e ele, obviamente, semelhança política. Tá? É a questão, ele também sofreu um atentado, levou um tiro, pegou na orelha, eu levei uma facada que aquela parte da PF não quis investigar, cujo delegado que foi encarregado do inquérito, que falou que foi um lobo solitário, foi premiado por Lula e foi diretor de inteligência da PF e agora está indo para Londres. E passou esses 2 primeiros anos me perseguindo. Vocês mesmo da imprensa acompanharam aí. Então, eu desejo boa sorte. Vou ter notícia do meu filho Eduardo quando eu retornar para o Brasil. E, obviamente, eu acredito que só a presença lá, os áreas diferentes, e o amor que ele tem à democracia, isso vai refletir aqui no Brasil também. Mas ele pode pedir, talvez, que o governo brasileiro... Eu não me miscuo na política americana, vou dar palpite nessa sugestão. Ele sabe o que está acontecendo. Eu estou na imprensa do mundo todo por causa dessa proibição. Onde digo no passado, eles foram para fora. Você vê, quando o Lula foi autorizado pelo Supremo aí da Etiópia, esse é o nosso Brasil. Esses são que estão na frente da política. E nós lutamos contra isso. A direita é Deus, pátria, família, liberdade. É a verdade acima de tudo. E nós conseguimos demonstrar, fazer grande parte da população começar a se seguir. É por falta de conhecimento que o povo mereceu a mostrar a potencialidade do Brasil. Quantas vezes eu falei, né? TV Globo, com todo respeito, me dei 2 horas ao vivo para vocês perguntar sobre golpe, joias, vacina, baleia, leite condensado. Eu só quero 30 minutos para falar de Brasil. Que nós somos, onde podemos chegar. Só isso. Agora, continuam me massacrando o tempo todo e eu não tenho o direito de me defender. Por isso que a anistia no Congresso, você acha que A anistia, nós vamos continuar trabalhando em cima disso. Nesse mês? Porque a anistia se dá para alguém cometer um crime. Essas pessoas que estão presas não cometeram crime algum. Alguns cometeram crime de interpretação. E a punição tem que ser outra. Pode ser 17 anos de cadeia. E a primeira instância, as pessoas não têm foro. E outra coisa, individualização da pena. Tem gente condenada lá que ninguém sabe quem fez, só porque estava de camisa verde e amarela presa. Nós não queremos isso na nossa justiça, muito menos as pessoas que estão presas. Repito, imagine um pai, uma mãe, sem ver seu filho acordar, ir para a escola, sem ver seu filho dormir, sem saber que está sendo aliciado por alguém para consumir drogas ou para prostituição infantil. Então essa mãe presa aqui em Brasília ou numa penitenciária por aí, será que esse pessoal não tem coração? Mas o senhor espera Isso é mais do que nem devia ter anistia, devia ter. Nem condenação devia ter. Mas vamos lutar por anistia. E a anistia do senhor, o senhor acha que também poderia ser votada nesse projeto? Não, esse projeto não. Deixei bem claro. É mais importante a sua liberdade do que a elegibilidade. Esse é outro processo à parte. Isso aí cabe ainda, né? Quem sabe no futuro aí
o regime da candidatura que não cresceu. Você se sente um refém político? Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, eu espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Eu estou constrangido, eu queria estar acompanhando a minha esposa. Quem vai acompanhar lá vai ser meu filho, o Eduardo, né? E a esposa dele. Agora eu queria estar lá, eu pré-acertei encontro com o chefe de Estado, via Eduardo Bolsonaro, e lamentavelmente não vou poder comparecer. Não posso garantir, né? Nós temos uma bancada no parlamento. Foi conversado isso com todos os pré-candidatos lá na mesa. E a gente espera, né, que se siga o devido processo legal dentro do Congresso. Se tiver assinaturas para urgência, eu vou individualizar. Se tivermos assinatura para urgência, que o presidente coloque em pauta. Só isso. Total, sim, todos. Tem muitos deputados de outros partidos que estão conosco. Tem articulação, vários deputados de outros partidos. Foi conversado com todos os pré-candidatos, com todos. Eu não vou falar para vocês, tá certo? É devido, seguir o devido processo legal. Teve assinatura suficiente, bota em pauta esse compromisso para qualquer matéria. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Sim. É isso, pessoal. Você que está chegando aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, que isso fortalece demais, e deixar o seu comentário da cidade de onde você está falando. Fui!